Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Camila Vieira. E nesse programa de hoje a gente vai conversar sobre a 23ª Mostra de Tiradentes. Mas antes, os nossos recadinhos. Isso, a gente vai agradecer, né? Trazer os nossos agradecimentos às nossas madrinhas, Carolina Roncone, Letícia Santinon e ao nosso padrinho José Ivan dos Santos Filho. A gente agradece também todas as madrinhas e todos os padrinhos, claro, mas só para explicar, esse agradecimento em especial é por causa das novas categorias do nosso padrinho que a gente tá usando esse ano, né? Como a gente se tornou um podcast independente, porque acabou a rede Anticast, para quem não ouviu os nossos programas anteriores, ficar por dentro, né? Só explicar isso. A rede Anticast chegou ao fim, então nós não temos mais o apoio que nós tínhamos em relação à edição, hospedagem, enfim, e todos esses gastos novos que nós vamos ter daqui para frente. Então nós criamos algumas categorias novas de amadrinhamento para dar conta também de cobrir esses gastos, né? Então nós temos essa categoria que se chama As Patricinhas de Beverly Hills, que uma das contrapartidas é justamente o agradecimento, tanto na abertura do nosso programa quanto na postagem do nosso site, né? Então por isso nós estamos fazendo esse agradecimento em especial para essas madrinhas e esse padrinho. E para você que quiser colaborar com a gente, acesse o padrim.com.br/feito por elas ou patreon.com/feito por elas. E bom, como nós mencionamos, esse programa vai ser sobre a Mostra de Tiradentes, a 23ª edição da Mostra de Tiradentes, que aconteceu do dia 24 de janeiro até o dia 1º de fevereiro na cidade histórica de Tiradentes, claro, né? O nome já diz. E começando então, Camila, você é uma das curadoras da mostra na parte de curtas-metragens, né? Então conta um pouco para quem ouve o nosso programa como que funciona esse processo de curadoria, quais são os critérios, enfim. Esse é o 3º ano que eu participo da equipe de curadoria de curtas-metragens. Durante esses últimos 2 anos, a gente pensou a Mostra de Cinema Tiradentes de uma forma mais integrada com a curadoria de longas, não no sentido da gente ter acesso aos longas, não é nesse sentido, mas no sentido de pensar de forma mais coesa a temática daquele ano. Então, assim, esse ano a temática foi a imaginação como potência, e a gente começou a pensar quais desses filmes eles entrariam dentro dessa discussão da imaginação dentro do contexto que o Brasil está vivendo, que é um contexto de crise para o audiovisual, de interrupção e interdição das políticas públicas para o audiovisual, e como os filmes eles podem escapar dessa sensação de esvaziamento ou de uma certa sensação de impotência diante das coisas que estão acontecendo. Então, muitos filmes que apareceram e que foram inscritos nessa última edição, eles apontavam para esse lugar da imaginação e da fabulação, tentando repensar a realidade, né, do Brasil. Como escapar da crise pela criação e invenção de narrativas. Então a gente pensou essa temática e houve esse diálogo muito interessante também com a equipe de longas, que é o Francis Wagner dos Reis, que faz a coordenação curatorial, né, coordenação de uma forma geral, mas também fez a curadoria de longas junto com a Laila Foster. E a gente da curadoria de curtas sou eu, a Tatiana Carvalho Costa e o Pedro Maciel Guimarães. Esse ano, em particular, a gente teve um número muito grande de curtas inscritos. Isso vem aumentando a cada ano. Esse ano foram 870 curtas inscritos. No ano passado, se eu não me engano, acho que foram 770 por aí. Então aumentou acho que 100 números de curtas inscritos, e a gente tem o mesmo tempo, né, de avaliação, de visionamento desses filmes até a gente conseguir montar a grade. E a gente selecionou desses curtas inscritos, a gente selecionou 81 curtas distribuídos em várias mostras. Então a gente tem mostra jovem, que é para o público mais jovem, mostrinha para o público infantil, mostra formação, que é só com curtas realizados
em universidades ou escolas de formação de audiovisual, ou mesmo editais como Revelando os Brasis, que também tem uma força de formação de novos realizadores. Temos a Mostra Panorama, que a gente fez esse ano. A gente incluiu mais uma sessão. Geralmente a gente faz 5 sessões, mas esse ano a gente incluiu mais uma. Então foram 6 sessões da Panorama. A gente tinha mais uma sessão temática, da temática desse ano, que é a Imaginação como Potência, mas tentando pensar a relação desses curtas com as cosmopoéticas contra-hegemônicas, que virou, inclusive, tema de um dos seminários desse ano, que foi bastante interessante, que foi com a Castiel Vitorino, com a Janaína Oliveira e com a Clarice Alvarenga. A Janaína estudando cinema negro, a Castiel uma travesti negra, e a Clarice Alvarenga, ela pesquisa a relação entre cinema indígena e educação. Uhum. E essa temática foi bem discutida e na relação com os filmes dessa sessão. Tu tinhas comentado em off, antes da gente começar a gravação, sobre as mudanças, né, que aconteceram, que esse ano teve um incremento, vamos dizer assim, nisso que se trata da questão da diversidade na seleção do festival, né? Então, tu poderia comentar um pouco sobre isso? A gente, na primeira mesa, que foi a mesa composta pelos curadores, eu falei um pouco de como é que foi o processo de seleção e quais as linhas que a gente decidiu optar nessa seleção. A gente, durante o processo e das conversas que eu tive com a Tatiana e com o Pedro, a gente percebeu que muitos filmes inscritos traziam sujeitos isolados, melancólicos, tristes, enclausurados em apartamentos, se lamentando de toda a condição existencial e afirmando uma certa derrota, ou constatando uma certa derrota. E aí outros curtas começaram a surgir que eram realizados por coletivos e que traziam uma outra forma de fazer cinema que se contrapunha a isso que a gente estava observando. E aí a opção da curadoria foi justamente selecionar esses curtas realizados por coletivos por acreditar que essa era uma forma realmente potente de fazer cinema no contexto que a gente está hoje. Então isso foi uma opção de curadoria que a gente buscou fazer por acreditar que indivíduos isolados, lamentando a situação de crise que o Brasil está vivendo, isso contribui de certa forma para o neoliberalismo, né? E o neoliberalismo, ele consegue capturar essas forças de uma forma muito rápida. E a gente vê que existe um movimento muito interessante no cinema brasileiro feito em curtas-metragens que vai no caminho oposto, que são coletivos que estão realizando cinema e que estão mostrando outros corpos que estão sendo encenados. Então, por exemplo, você vai ver o Periférico, que é um curta-metragem que estava na Mostra Foco, que é realizado por mulheres lésbicas e por uma travesti. São 4 realizadoras fazendo esse filme de uma forma conjunta, muitas delas inclusive aparecem em cena, e aí mostra esse modo de fazer coletivo afirmando uma forma de vida apesar da situação de crise, né? E aí você tem outros curtas, por exemplo, como Brooklyn, que é do coletivo Leblon, que é um coletivo de Belo Horizonte. Tem um curta chamado Bonde, do coletivo Gleba de Pêssego, que é de São Paulo. Então, assim, a gente foi começando a ver esses filmes e passamos a integrar eles na programação e deixá-los em evidência, esses filmes em evidência, mais do que sucumbir a esses outros filmes que apareciam de uma forma muito recorrente, que eram isso, né? Sujeitos isolados, tristes, melancólicos. Dentro desse recorte, boa parte dos curtas que a gente selecionou para a competitiva, a Mostra Foco, e aí, falando de números, 70% desses curtas selecionados são realizados por diretores negros, ou mulheres negras ou homens negros. E isso é algo singular na história da Mostra de Cinema de Tiradentes. Isso não aconteceu antes e, pensando assim nos números comparativos em relação ao ano passado, a participação de mulheres, né? Pensando assim, mulheres, que eu acho que é o interesse do Feito por Elas, né? Mas mulheres negras, ano passado foram, entre os selecionados, 5 mulheres negras, diretores negras,
diretoras negras e esse ano 8 diretoras negras. Mulheres brancas, 13, esse ano 14. Então, quase que se equilibrou, né? Mas houve um pequeno aumento de mulheres negras realizando filmes nessa seleção. Homens negros aumentou significativamente, de 12 do ano passado para 20. Uhum. E houve também uma diminuição de realizadores que não colocavam a sua autodeclaração. Então, mais realizadores estão se colocando dispostos a preencher essas fichas, esses formulários de inscrição com essas autodeclarações de raça e gênero. E esse índice acabou diminuindo, né, de não declarados. Uhum. Acho que de números seria isso, basicamente. Uhum. Homens brancos, houve um aumento de 3, assim, então 17 do ano passado para 20 esse ano, né? Sempre tem essas... Acaba sendo um pouco maior mesmo, em comparação com os outros. O número de filmes selecionados aumentou? Aumentou. Ano passado foram 77, se eu não me engano. E esse ano foram 81 curtas. Uhum. Mas aumentou muito pouco, porque a gente tem uma sim. grade um pouco limitada mesmo. Aham. Porque, assim, o que dá pra perceber é que mesmo os homens brancos tendo aumentado um pouco, houve um aumento no geral em todas as outras intersecções entre formas de identificação das pessoas aí responsáveis pelos filmes, né? Isso é interessante, porque dá pra ver que o festival tá com... A mostra, né, tá com essa preocupação de... Claro que esse não é o objetivo, né, imagino eu, pra seleção dos filmes, mas de trazer uma variedade maior de perspectivas sobre as narrativas. Né? Sim, quando a gente faz o processo de seleção, a gente avalia em primeiro lugar os filmes, mas esses filmes eles trouxeram muita potência estética, muita força estética que isso se sobressaltou e eles acabaram sendo selecionados. Eu falei certo, a quantidade de filmes selecionados do ano passado foram 77, esse ano 81, mas eu errei no número de inscritos do ano passado, foram 806. Eu tinha falado 770, mas foram 806 no ano passado e esse ano 870 inscritos. Aumentou aí mais de 70, né, em termos de numeração. Uhum. E eu acho que esse número ele acaba aumentando ao longo dos anos, né, o que faz com que o nosso trabalho acabe ficando um pouco mais cansativo e a gente tenha que ter uma atenção bem maior a esse conjunto de filmes, porque a curadoria que a gente faz, a gente responde aos filmes. Não é uma curadoria que a gente faz um recorte e vai atrás dos filmes. Não, né? Existe um processo de inscrição desses filmes e a gente tem que responder ao que os filmes estão mostrando. Sim. E responder ao que os filmes estão mostrando não é só apenas selecionar aquilo que tá vindo com maior evidência, mas também fazer esse gesto curatorial de selecionar aquilo que a gente considera que seja forte para esse momento que o Brasil está passando. Nossa, é extremamente importante pensar também nesse contexto político e tudo, né? E aí, agora, assim, pensando aqui nos filmes que foram os premiados da mostra, né? São 6 premiações da mostra, mais o prêmio Helena Inês, né? Dessas 6 premiações, 4 foram para filmes dirigidos ou co-dirigidos por mulheres, né? Então, assim, melhor longa-metragem no júri popular foi Até o Fim, da Glenda Nicásio e do Ari Rosa, que é o terceiro longa da dupla, né, com outros 2 que já vieram de grande aclamação por festivais aí pelo Brasil, né. O melhor longa-metragem pelo júri jovem, que é o prêmio Carlos Reichenbach, que foi Yamiei, As Mulheres Espírito, da Sueli Machacali e Isael Machacali, que são cineastas indígenas, né? O melhor curta-metragem do júri popular A Parteira, da Catarina Dolan. O prêmio Canal Brasil de curta-metragem, né, foi para Periférico, que foi justamente esse coletivo de realizadoras aqui de São Paulo, que é a Nay Mendel, Rosa Caldeira, Stephanie Fernanda e Vita Pereira. E aí, o prêmio Helena Inês, que é específico para o destaque feminino, né, que foi para Lili Soares, que é diretora de fotografia do filme Um Dia com Jerusa, que é dirigido pela Viviane Ferreira. Enfim, e aí a gente vê isso, né, que dos 6 prêmios que foram para filmes entre curtas e longas, 4 foram para filmes dirigidos por mulheres, né?
Sim, uma coisa a se ressaltar no prêmio da Lili Soares, a Lilis, ela é diretora de fotografia de Um Dia com Jerusa, mas ela também fez a fotografia de outros 2 curtas da mostra, que é o Minha História é Outra, da Mariana Campos, que era um curta que estava na Mostra Foco, que é a mostra competitiva de curtas, e o Ilhas de Calor, do Ulisses Arthur. Então ela estava representando a direção de fotografia desses 3 filmes. Uhum. E foi uma surpresa muito grata a premiação dela, porque ela é uma jovem diretora de fotografia negra, participa do coletivo, o DAFB, do coletivo de diretoras de fotografia, participou bastante de todos os debates, então ela teve uma presença muito marcante e isso se consolidou com a premiação dela. Foi muito bonito ver. Ela se emocionou bastante e ela recebeu o prêmio da própria Helena Inês, que estava com o filme na mostra. Ai, que lindo! Foi muito bonito. O texto foi muito bonito também do júri, porque é o júri que premia, né? O júri que escolhe, o júri oficial é que escolhe o destaque feminino. Uhum. E a Helena Inês estava com um longa na mostra Olhos Livres, que estava concorrendo a esse prêmio do Carlos Achenbach, que se chama Faqui, um documentário bem interessante sobre os faquires e as faquirezas, mostra o papel da mulher nesse lugar, que também eram mulheres que existia muito preconceito, assim, pela função delas. Então é um documentário bem interessante. Eu cheguei a mediar a mesa com a Helena Inês. E teve muitas mulheres importantes nessa mostra Olhos Livres e que eu participei da mediação dessas mesas. Então teve a Helena Inês com Faqui, a Paula Gaetan com um documentário sobre o Negro Léo, a própria Glenda Nicásio, que realizou Até o Fim, e que foi um filme bastante surpreendente, porque ele foi aplaudido até o final dos créditos, foi ovacionado e ganhou o júri popular. E teve também a Sueli e o Isao Machacali com Yami Rei, e eles ganharam, né, o prêmio Carlos Achenbach do júri jovem. O júri jovem, inclusive, ficou comemorando bastante o prêmio do Até o Fim, que também estava na mostra Olhos Livres, porque eu acredito que eles ficaram nesse impasse de premiar ou o Yami Rei ou o Até o Fim. Uhum. Mas os 2 acabaram sendo premiados, né, por prêmios, né, diferentes, premiações diferentes. E acabou que o júri já se sentiu contemplado, né? Que a grande dúvida deles, depois em conversas, eles estavam com essa dúvida, se premiavam o Yami Rei ou Até o Fim. É bom, e eu aqui participando dessa conversa, claro, não estive em Tiradentes, não assisti a nenhum desses filmes, então imagino que, como boa parte do nosso público que também não estava lá na mostra, eu só posso esperar que esses filmes cheguem logo pra gente, circulem por outros festivais, estreiem nos cinemas, enfim, pra gente também poder conferir e saber um pouco, se inteirar um pouco dos debates, né, que esquentam a própria mostra e que, assim, é que a gente possa acessar eles também, né, porque essa coisa, né, quem vai em festival muitas vezes tem acesso a tantos filmes. Eu tava vendo aqui a nossa pauta da mostra de Tiradentes do ano passado, quantos filmes que passaram em Tiradentes ano passado e que ainda não chegaram aos cinemas ou a outros, ou pelo menos aqui em São Paulo, e imagino que em tantas outras praças também, né, Então a gente às vezes fica assim, né, sempre, digamos assim, quem não consegue ir nos festivais fica em uma periferia do que tá acontecendo no cinema nacional, né, porque o festival é o lugar onde o cinema nacional tá fervilhando, né. Sim. O curta que ganhou o júri popular foi A Parteira, um documentário do Rio Grande do Norte sobre uma personagem, que é isso, a personagem principal é uma parteira. E ela tem uma visão muito interessante do papel da mulher hoje e como combater o patriarcado. Ela tem um carisma muito grande e aquela sessão do curta é um curta que estava na primeira sessão da praça, trouxe suscitou muitas questões do próprio público que estava presente. E foi a primeira vez que a gente decidiu trazer também os debates para os curtas exibidos na praça, porque até então eram só os longas que eram debatidos após a sessão. E a gente decidiu trazer isso porque eram curtas-metragens que traziam personagens com discussões muito importantes de engajamento social e com uma visão política importante para esse momento que o Brasil está passando. E esse foi um filme que teve um engajamento muito bom do público. Bacana. Sim, falando pra mim, como eu fiz a mediação de todos os debates dos longas da Olhos Livres,
Foram 5 longas-metragens. O último longa que teve debate foi o Yami Rei, né, da Sueli e do Israel Machakali. E para mim foi um debate extremamente especial, porque o Israel começou a fala dele com um canto, que ele chamava de canto do papagaio, para começar a pensar questões sobre o filme. E foi um debate que se deu de uma forma diferente, com uma energia diferente em relação aos outros debates, porque tinha muita clareza do que era esse filme e a relação com a própria comunidade indígena dos Machakali. Para eles poderem fazer essa filmagem, eles tinham que pedir autorização para o pajé, e aí eles falaram da temporalidade dessas imagens, que como é importante para a comunidade indígena que essas imagens elas sejam nesse tempo mesmo do take, e não editar, não cortar muito, não deixar muito fragmentado, porque é importante mostrar esse ritual na íntegra. E como a temporalidade do cinema que eles fazem é diferente, e a visão do mundo é diferente. Por exemplo, eles entendem essa relação com a comunidade a partir do nós, homens, mulheres. O Israel falou isso lá, como é importante. Isso, não só entender o que é o papel das mulheres, mas integrar isso de uma forma mais cosmológica, vamos dizer assim. Quando fala nós, homens, mulheres, tudo está integrado, né? E o ritual é um ritual das mulheres espírito, mas também os homens participam desse ritual. E foi bonito ver eles falando isso. É uma outra compreensão do tempo, é uma outra compreensão com o ambiente, com o espaço filmado. Outra que é similar ao que a gente estava discutindo no nosso programa sobre Retrato de uma Jovem em Chamas, que é esse momento de construção de novos imaginários, né? De trazer outras imagens que vêm de outros tipos de até visão de mundo, né? De formas de organizar o mundo, né? Nos conhecimentos específicos, né? Então isso é bastante bacana que tem espaço também. E bom, além desses filmes que nós mencionamos que são dirigidos ou co-dirigidos por mulheres, né? Temos aí os 2 outros filmes que foram premiados também, que foi o melhor longa-metragem na Mostra Aurora, que é Canto dos Ossos, que é dirigido por Jorge Polos e Petros de Bairros, e o melhor curta-metragem pelo júri oficial, que foi Egum, dirigido pelo Yuri Costa. E assim a gente fecha os premiados, né, da Mostra de Tiradentes. Exatamente. Mas curioso isso, porque eu não tinha... Eu tava pensando nessa presença, né, dos realizadores negros e negras, e não tinha me tocado que tantas mulheres foram premiadas, né, esse ano. É verdade, é muito bom, assim, foi muito bom. Foi uma mesmo, boa assim, redistribuição. Foi, uma boa redistribuição, boa, é bem isso. E eu acho interessante, assim, é o segundo ano seguido que, entre aspas, eu te entrevisto pro nosso programa, sendo que tu é parte da equipe, né? Mas faz esse trabalho de curadoria na mostra, e eu acho que é interessante, assim, porque eu, por exemplo, nunca participei de nenhum tipo de trabalho, assim, de bastidores em festival. Eu acho que isso traz uma visão para quem também acompanha os filmes, acompanha festivais, mas não sabe como que funciona, né? Esse trabalho de curadoria ou outras etapas de bastidores, né? Então acho que é bem interessante, assim, poder conversar contigo sobre esses aspectos, assim, que geralmente não são trazidos, né, pro público. O que é interessante de um trabalho de curadoria é você ter uma noção de como é que tá acontecendo essa produção ao longo do ano, sem você fazer como um primeiro gesto um julgamento ou uma avaliação, que é o que normalmente a crítica faz, né? Acho que a ideia não é escolher os filmes que eu gosto ou os filmes que, sabe? Acho que não passa por aí os critérios, são outros critérios e que dependem muito da relação que a gente estabelece frontalmente com os filmes. Como é que se dá esse processo de visionamento, quais são as linhas estéticas que a gente vai observando, quais são as forças, como é que se dão esses modos de produção e o que a gente vai escolher numa conversa com os outros 2 curadores, né? Porque eu também não faço sozinha. Então é muito menos uma escolha minha e mais essa conversa que se dá muito atenta a esses filmes que estão aí inscritos e como a gente vai montar essa grade. Às vezes são questões, inclusive, muito pragmáticas mesmo. Assim, de você só ter uma sessão e você ter muitos curtas
maravilhosos, jovens, mas você só tem uma sessão para programar. E aí alguns desses filmes eles ficam de fora, outros filmes vão se encaixar em outras grades. Alguns desses filmes entram na grade da formação, por exemplo, ou entram na panorama. Então tudo é uma discussão que envolve questões pragmáticas, mas também envolve muito pensamento de cinema. É muito legal, porque dá pra ver que é uma construção coletiva e ao mesmo tempo que leva em conta o perfil do próprio festival, né? Assim, porque tem características específicas, né? Exatamente. Muito bacana. Os ouvintes podem nos acompanhar também, além dos programas, podem nos acompanhar nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Letterboxd do Feito por Elas. iTunes também. Estamos no iTunes, além do site e do feed, os programas também estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. E lembrando também que as madrinhas e os padrinhos, conforme a gente tinha falado no início do programa, né, que patrocinarem o nosso programa de alguma forma, todos recebem uma newsletter quinzenal que tem um conteúdo que a gente cria que é como um complemento ao trabalho que a gente já faz aqui no podcast. E além disso, nós temos um grupo no Telegram, que o link fica na postagem para quem quiser acessar, onde já estão lá várias pessoas conversando sobre cinema e também sobre vários outros assuntos, porque sempre rolam as conversas mais aleatórias possíveis. O nosso grupo do Telegram é muito bacana, então quem quiser participar, acessa pelo link. E é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro programa sobre um festival esse ano. A gente espera conseguir fazer outros aí pela frente, né? A nossa ideia é continuar cobrindo festivais na medida do possível. Se vocês tiverem algum comentário, se gostaram desse programa, se tem alguma sugestão ou crítica, mandem para o nosso e-mail, contato@feitoporelas.com.br. O nosso próximo programa vai ser o nosso quarto especial Mulheres no Oscar, então já virou essa tradição nós comentarmos o resultado do Oscar após a premiação, né? Falar sobre as mulheres premiadas, as mulheres esnobadas, as que sequer foram indicadas, enfim, nessa que é a 92ª edição do prêmio. Então, até semana que vem. Até mais, pessoal. Beijo!